Hoje o assunto escolhido é a moral segundo Jesus, virtudes na senda da vida. Lembrando sempre que essa é uma proposta discipular, um discípulo é aquele que tem a mente aberta, porque é novo, diferente, aquele que se propõe a transcender a mesmice das coisas. E que a palavra é franca e aberta e todos podem questionar, argumentar, falar livremente. Sem qualquer tipo, só levantar a mão que a gente chama por diálogo. Antes de começar, alguém tem alguma questão, alguma dúvida que quer colocar? A moral segundo Jesus, virtudes na senda da vida. O que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes. Certo? Então, a moral, ela também ela é muito específica da cultura onde essa palavra é colocada. Então, por exemplo, dentro da nossa cultura brasileira, é imoral você casar com 2 ou 3 pessoas simultaneamente. É ou não é? Isso é imoral. Existem países onde isso é culturalmente bem aceito, onde é moral. A pessoa pode ter 3 ou 4, 5, 7 relações, tantos quantos ele consegue sustentabilizar. Não tem problema nenhum. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, dependendo do meio inserido, a moral muda. Se você for para um restaurante vegano, você não vai conseguir comer picanha. Por quê? Porque a moral daquele local e da proposta não é essa. Se você for para uma churrascaria, você vai conseguir comer picanha. Porque a moral lá é de que isso é do cotidiano, não normal, é muito bem quisto e aceito. Dá para compreender como uma mesma situação, dependendo do meio inserido, pode ser moral ou imoral. Pode ser tratada como certa ou errada. Exatamente a mesma situação. Perfeito. Então nós temos aqui uma definição de moral que nós vamos tirar do dicionário. E essa moral está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade a partir da consciência individual que distingue o bem do mal ou a violência dos atos de paz e harmonia. Como nós falamos, existem culturas onde uma pessoa soquear a outra é absolutamente normal, é tranquilo, é moral. E existem outras culturas que vai ser tratado isso como um crime, uma agressão. Dependendo do meio que você tem inserido, uma coisa é bem aceita ou não. Os princípios morais como honestidade, bondade, respeito, virtude, etc., determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo do soco, numa sociedade onde as pessoas moralmente se interrelacionam se socando, não tem problema nenhum isso acontecer.
A gente vem aqui, se moia a pau um com o outro, depois a gente sai daqui e vai ver essa igreja. Isso é normal. E isso acontece na nossa sociedade. Se você for para uma academia, onde atletas se preparam para jogos esportivos de combate, é normal que um sorteio e o outro lá saem de lá e vão comer junto no restaurante. É absolutamente normal e moral naquele meio, um fazer isso com o outro. Estão lá para isso mesmo. Agora, se você chegar aí na fila do banco e pegar e dar um soco em alguém, vai ser algo que vai ser tratado como um crime totalmente imoral e ilegal numa mesma sociedade. Então, o que é muito importante se compreender, os princípios morais de cada situação que são pré-estabelecidos de honestidade, bondade, respeito e virtude. E o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que em alguns casos dar um soco em alguém é muito bem visto, em outros não. E com isso a gente está de novo trazendo uma percepção que, dependendo do olho de quem vê, a coisa pode ser muito bonita, muito feia. Mas a coisa em si, o soco, é só um soco. Não é nem bom nem mal, nem certo nem errado. Certo? Tranquilo até aqui? Ótimo. E esses valores, e essa frase é muito importante, universais, que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Então, voltamos à questão de que é muito mais importante a intenção do que a ação. Porque eu posso, dando um soco em alguém, tendo a intenção de bem treinar esse alguém para aprender a reagir e se defender dentro do meio esportivo dele. Essa intenção é muito válida, bem quista para quem está naquele meio. Agora, se eu der um soco em alguém, querendo pura e simplesmente agredir esse alguém, para levar vantagem, ou para se sobrepujar ele fisicamente, isso vai ser visto como um crime, como agressão. Mas o soco continua sendo só o soco. Por isso que depende dos valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Se eu tiver inserido no meio que os valores de um dá soco no outro, não tem problema nenhum. Vão se soquear e ser muito felizes assim. Você percebe? Como é uma coisa assim, se coloca extrema, às vezes. Ética e moral. A moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Então, a moral é aquela coisa individual, né? Que vai determinar o teu comportamento no meio onde tu está, onde tu se localiza. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo em seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Então vamos pegar um exemplo. E vai ser esdrúxulo, porque eu gosto de ser esdrúxulo. Eu gosto de chocar. Mário, é moral você se relacionando com alguém beijar a boca de outra pessoa? No meio que eu vivo, na cultura que eu vivo, não é moral. Não é moral. Perfeito. E se essa outra pessoa fosse tua mãe e desse um selinho, mãe, vem cá, você não selinho que eu te amo tanto, minha mãe? Nunca dei um selinho, não. Que quanta oportunidade ele perdeu, né? Ó, tá vendo? Mas essa é a questão. E a ética é quem está olhando de fora e dizer: poxa, mas não gosta da mãe, né? Como é que é o caminho dela? Então a ética vai olhar de fora o que acontece
transparecendo de dentro para fora. Com a moral, corrigimos os erros de nossos instintos e com o amor, os erros de nossa moral. José pega a ligação. Isso é muito importante. Com a moral, corrigimos a nós mesmos. Com o amor, corrigimos a nossa moral. Porque só quem ama muda a si mesmo. Em Mateus 6, 18 a 21, o Cristo vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões não minam e não roubam, pois onde está seus tesouros, aí estará também vosso coração. Essa aqui é uma conduta moral que o Cristo propõe, porque ela é para cada indivíduo fazer uma escolha única e exclusivamente para si mesmo, de onde vai colocar o seu coração, o que vai fazer com o tempo que tem, o que vai fazer com a vida que ganhou, aonde vai colocar o seu esforço, a sua inteligência, a sua boa vontade. Já no Livro dos Espíritos, pergunta 883, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito de Verdade: é natural o desejo de possuir? O Espírito da Verdade vai dizer sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, todos nós vamos ter o desejo de possuir. A questão é que, quando queremos possuir apenas para nós, quando nós trabalhamos apenas o nosso individualismo, isso não é nada mais do que egoísmo. Porque esse possuir, do ponto de vista dos espíritos, deveria muito mais abranger e capilarizar o bem comum de todos. O que você possui, que o que você possui se torne algo bom para todos. Todos que conseguem você alcançar. Exemplo da colmeia. Cada abelha é uma abelha, mas todas elas trabalham em prol da colmeia. Na questão A, na mesma pergunta, 883, Allan Kardec vai dizer: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem do que viver a ninguém é pesado? Aqui o que está querendo dizer é o seguinte: mas será que não é certo a gente querer possuir para não se tornar um fardo, um peso para alguém? Para que a gente possa ser independente e não incomodar os outros? É isso que Allan Kardec pergunta. O Espírito da Verdade vai dar a seguinte resposta: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Lembramos sempre, então, que a intenção é o que vai determinar se o que está acontecendo vai ser algo que vai ser produtivo, profícuo na tua encarnação ou não. Se tu buscar ajudar para ti, para saciar as tuas paixões, bom, vai ter que responder por isso em algum momento. Agora, se tu busca para transformar o todo que te circunda maior, para colocar os teus bons serviços em prol desse todo, bom, parece que é isso, segundo o Espírito da Verdade. Deus abençoe o seu trabalho.
colocar o seu trabalho a serviço de todos. É uma conduta ética. De si para a coletividade. Então, dignidade moral tem como primeira característica o desinteresse. Então, se você quer viver uma conduta moral digna, a primeira coisa que tem que exprimir essa conduta, desinteresse. Segundo Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da era moderna. É a partir daí. Não de mim para olhando a mim mesmo, mas de mim olhando o todo e vendo como eu engrandeço esse todo. Como eu coloco os meus bons serviços à obra desse todo. Seja o serviço que for. Seja o serviço de sair ali e cuidar de uma planta, ou o serviço de gerenciar uma nação, tanto faz. Tanto faz. Não tem trabalho mais ou menos importante. Aonde você está, é onde você tem que fazer o que foi posto para ser feito. Só isso. Em Mateus 7,2, o Cristo vai dizer: não julgueis para não ser julgado, porque com o juízo que julgueis serão julgados, e com a medida que medires serão medidos. Ética. Cuidado com o que tu pensa dos outros, cuidado com como tu age. Porque essa mesma medida vai ser posta. Vão pensar de ti da mesma forma. E vão agir contigo da mesma maneira. A mesma medida que mede vai ser medido. Naquele dia, quando for ao ferido e aferido, vai ser a tua consciência que vai te colocar na balança. Balança de Marte. Onde que o teu coração deve pesar menos que uma pena. O coração que vai pesar menos que uma pena tem que ter o quê? O que ele não pode ter? Culpa, remorso, rancor, raiva, sofrimento. Assim ele pesa menos que uma pena. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, vai nos dizer que a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos. Então, tu censurar a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Olha a intenção. O que motiva é a nossa intenção. Se a nossa intenção é reprimir o mal, é uma coisa, ou se é só desacreditar o outro, esculachar o outro, é a intenção. E este último, o desacreditar a pessoa, esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Contribuir à obra geral? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis se não quiserem ser julgados, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E aqui o exemplo é da carta de Paulo. A letra mata, o Espírito vivifica. Paulo, segundo a Epístola aos Coríntios 3,60, significa que nada valerá o que está escrito, a letra, se não for seguido o ensinamento do Espírito. E aqui, já que estamos falando de moral e ética, é o exemplo. Não adianta nada dizer coisas bonitinhas, fazer coisa bonitinha, mas não dar esse exemplo bonitinho. Não renunciar e não se sacrificar em prol disso. Não adianta nada. A letra mata, o Espírito vivifica. E continuando com Kant, vai dizer que a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade.
merecer essa felicidade. Uma conduta moral é o que nos torna merecedores da felicidade. Em Mateus 7, 4 e 5, Cristo vai dizer que: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está em teu olho, tendo uma trava no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Argueiro é uma faca pequenininha. E a trava aqui é algo grande. O Cristo está dizendo o seguinte aqui: como é que tu pode querer dizer para o outro como ele tem de ser, se tu mesmo não faz nada disso? Como é que tu pode estabelecer algo como sendo certo, justo, bom, e o caminho deve ser conduzido, se tu mesmo não faz isso? Fica quieto. Só isso. Fica quieto. Vai cuidar de ti, em vez de ficar olhando para o outro. Teu trabalho é exclusivamente contigo, não é com o outro. No Livro dos Espíritos, pergunta 903, Allan Kardec pergunta o seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha só, olha que interessante a pergunta de Kardec. Vem cá. Depois, a gente vai ter problema se ficar estudando os defeitos alheios, se ficar olhando o que os outros fazem? O Espírito vai dizer o seguinte, Espírito da Verdade: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Ó, criticar, dizer que está errado, que é problema, e divulgar, fazer fofoca disso. Porque será faltar com a caridade. Lembrando que a caridade nada mais é do que benevolência, indulgência e perdão. Boa vontade, sem ver erros e nem se sentir. Aí eu digo como que acontece. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los. Agora, se tu olha para aquilo que está acontecendo, que o outro está fazendo, vamos lá, suponha que o outro está colocando o dedo na tomada e ele toma um choque. Se tu olhar para isso e dizer: bom, para ele não fez bem, eu também não vou colocar minha mão aí. Então, se tu fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, se fizer dessa forma, entender: para ele deu errado esse caminho, o exemplo dele não foi muito bom para ele, tá, eu também não vou por aí. Eu não sei se o outro vai ser melhor ou pior, mas por aí eu também não vou. Isso pode ser útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar essas imperfeições do outro, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tu lembra, antes de dizer qualquer coisa do outro, se tu, naquela mesma situação, tendo os mesmos critérios de existência e sob a mesma cultura imposta, não faria a mesma coisa? Cuidado, muito cuidado. Talvez até do jeito que você esteja, vai fazer a mesma coisa. Tratai, pois, o Espírito da Verdade continua na resposta. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Bom, cuida para que tu faça exatamente o contrário daquilo que tu critica. Esse, o meio de vos tornares superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Então, se tu censura aquele cara de mão de vaca, então tu seja generoso. Se o ser orgulhoso, se tu critica aquele que é orgulhoso, vai ser humilde então, né? É porque tu é humilde. Dá o exemplo da humildade e modéstia. Se o ser áspero
Se a pessoa é áspera, embrutecida, dura, bom, então que tu seja por mundo. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Se alguém age de maneira mesquinha, as escusas, bom, que haja você de maneira aberta, franca e perceptível. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Se o cara se espelha no outro, provavelmente o cara não é o oposto do outro. Tudo que tu aponta no outro é porque tu reconhece em ti mesmo. Então tu vai querer que o outro faça, mas tu não vai querer fazer. É muita coisa. Se tu aponta no outro isso, é porque tu reconhece em ti mesmo essa mesma situação. Tu faz exatamente a mesma coisa. Eu te daria o direito de me julgar se você conseguisse se vestir de minhas dores e com o peso delas chegar até onde cheguei. Quem é que pode dizer que sabe como é que está no pecador? Lucas 9 a 11, Cristo vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que lhe pedindo pão ao seu filho dará uma pedra, pedindo-lhe peixe dará uma serpente? Então, aqueles que realmente buscam e que sinceramente buscam, não pelo seu individualismo, pelo seu egoísmo ou pela sua soberba, pela sua vaidade ou arrogância, mas que buscam porque entendem que essa busca serve para ser colocada em prol do todo, pelo todo e por todo. Para esses, batendo, a porta se abre, pedindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscar e achareis, no item 2, vai dizer que do ponto de vista terreno, o ensinamento buscar e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Está na hora de se mexer. O tempo de ficar parado. Agora porque Bernard Shaw vai dizer que é impossível haver progresso sem mudança e que quem não consegue mudar a si mesmo não muda a coisa alguma. Então, para que a lei do progresso aconteça, como o Espírito da Verdade propõe a Allan Kardec, Bernard Shaw vai dar uma chave. Mude a si mesmo. Mude a maneira de ver as coisas. Mude a maneira de perceber, de sentir. Mude a si mesmo. E o progresso começa a acontecer. Porque só tem um ser que te limita. E ser você mesmo. Mais um. Em Mateus 7, 11 e 12, o Cristo vai dizer que se vós sendo maus, sabeis dar algumas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Coloca na mão de Deus, querido. Ou do diabo vai saber.
E aqui o que eu estou dizendo é o seguinte: o que te acontece nesse momento pode parecer terrível, mas no suceder do tempo, na oportunidade de começar a olhar as coisas com distância, você vai perceber que o que aconteceu é fruto do maior amor. Que se te parece tão ruim e tenebroso nesse momento, no passado tempo e na distância correta, o teu ponto de percepção muda e tu vai ver que naquele momento, naquela maneira, foi tudo de melhor que podia ter acontecido e foi perfeito, porque era o que eu precisava de organizar. Se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, o que dirá seu pai que é perfeito? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, onde se fala amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor, Lázaro, em Paris, de 1862, vai nos dizer o seguinte: que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Lembrando que esse progresso é moral e emocional. Na sua origem, o homem possui instintos, mas avançado e corrompido, possui sensações, mas instruído e purificado, possui sentimentos. Percebam só como ele coloca essa escala. Na sua origem, no seu primitivismo, enquanto essência, o homem possui instintos. Um pouquinho mais avançado e um pouquinho corrompido, possui sensações. Mas instruído e purificado, olha só o que é instruído e purificado: compreendendo a coisa como ela se coloca, compreendendo que tu não vive a partir de ti, pro eu só para você. Instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, aquela luz interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Porque quando essa lei do amor, quando esse amor, essa luz se manifesta de dentro, acabou a segregação de você para o resto. Você começa a perceber que você e o outro são a mesma coisa. Tudo é um. Essa é a unicidade do todo. Não existe lá e cá, tudo é. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Ele está falando dos primeiros cristãos que foram colocados como divertimento para Roma, sendo devorados, açoitados, sendo queimados no seu circo romano. E os primeiros mártires foram presos. E Kant continua dizendo, Kant é quem mais trabalha questão de ética e moral na filosofia moderna: quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Olha que interessante. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil a nossa passagem pelo mundo. E aqui Kant está dizendo o seguinte: que se você amar, você não vai se sentir ofendido.
Se você amar, você não vai ter raiva. Se você amar, você não vai ter rancor. Se você amar, você não vai buscar conflito. Porque onde o amor se instala, não tem espaço para mais coisa alguma. Só amor. Em Mateus 7,13, o Cristo continua dizendo que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho, poucos a encontram. Aqui, o Cristo está dizendo o seguinte: a porta larga, o caminho espaçoso, é a proposta do mundo. Essa proposta de ter para ser, essa proposta de ter que mostrar felicidade o tempo todo, tem que dizer que tudo está bom o tempo todo, tem que saciar os anseios do mundo. Essa é a proposta larga, o caminho fácil, porque não tem ninguém que vai contra. A porta estreita é escolher um caminho de abnegação, de renúncia, de doar a razão, de perder bem. É uma proposta antagônica às questões do mundo. É ser menos, é declarar sua derrota para o mundo e não querer lutar pelo mundo. É se entregar e dizer: não tem nada aqui que me interessa. Essa é a porta estreita. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos, no item 5, vamos dizer o seguinte: largue a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tem que estar disposto a perder. Tem que estar disposto a entregar. Tem que estar disposto, não seja feita a sua vontade, o que vier. Vem ver. Eu não tenho vontade nenhuma. Minha. Porque Kant vai dizer que a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos nos tornar dignos da felicidade. A gente disse aqui isso hoje, mas estamos se repetir. A felicidade é coisa rara e escassa no mundo. Mateus 7, 15 a 20, o Cristo continua nos dizendo que acautelai-vos, porém, quanto aos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como falsas ovelhas, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e se põe no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. E se você quer saber se o caminho que você está trilhando é o seu caminho, é a sua proposta, veja como está a sua vida. Veja como era a sua vida antes desse caminho e veja como ela se tornou depois dele. Se você consegue ter um entendimento suave de si mesmo, se você consegue compreender o mundo com mais harmonia, se você consegue perceber que esse planeta não é esse bicho de 7 cabeças, não, e que você talvez não precise se entregar para ele, e que você pode ser feliz com o que você tem, esse é o seu caminho. Não importa qual seja, tanto faz. Esse é o seu caminho. Siga. Agora, se você está numa posição desconfortável, se você não consegue, mas olhe depois. Veja bem. Veja os frutos que tu está colhendo. Se há frutos bons, esse é o teu caminho. Mas se os frutos, se o que está acontecendo, se a proposta para ti ela é penosa, difícil,
falando sobre falsos profetas, foi em São Luís, em Bordeaux. E essa psicografia, item 8. Se alguém vos disser que Cristo está aqui, não procureis, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Muito cuidado. Vamos ficar com a luz do coração. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer seus numerosos brotos, esperando pela época da floração? E Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore por seu fruto. Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má. Mas, se são doces e saudáveis, direi: nada de tão puro pode sair de uma fonte má. O que acontece contigo te é doce. É sério. Isso é tudo. Doce aqui. Dentro. Isso é doce. O bom pelo mundo é pelo mundo passar depois. E assim, meus irmãos, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam, de fato, os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que reconcilia todos os corações, e se, em confirmação as palavras juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Agora, se tu te encontrar num caminho onde tu percebe a caridade, tu percebe amor, tu percebe indulgência, bondade, conciliação, esse é o meu caminho. Vai, segue. Baixa a cabeça e vai, não para. A linha é reta, segue. Porque Kant vai nos dizer que duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito. Quanto mais frequentemente o pensamento dela se oculta, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito, quanto mais frequentemente as contemplo. O céu estrelado, a grandeza desse todo e como eu me vejo. Nós podemos dizer uma coisa importante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Porém, todo aquele de vós que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu. E foi grande aquela queda. Mateus 7, 21 a 27. Então aqui, o
seguir essa minha proposta moral e ética, tu está construindo a tua casa sobre a pedra. Tu está preparando o teu pós-vida. Tu está preparando a tua realidade futura para isso. Agora, se tu busca o caminho da porta larga, o caminho fácil, não te assombre com o que tu vai colher pelo teu plantio. Não te assombre. Porque corrobora com isso o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo. Quando do seu advento, ele vai dizer em Ávila, em 1860, ele diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e, por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. E a sabedoria humana reside nessas duas palavras: devotamento e abnegação. Seguir uma proposta e abdicar de todo o resto. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança, porque você é herança de você mesmo. Tomai por lema essas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Diretamente da verdade extraída. Não importa quão duro for o caminho, quão espinhoso estiver, quantas pedras se colarem à sua frente. Devotamento. Siga o seu caminho. E tenha abnegação. Abdique das coisas que te fazem sofrer. Abdique das posses. Abdique das paixões e dos desejos. Isso só pesa. Porque Confúcio vai dizer que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. E por fim, um conhecido meu me disse que humildade, por fim, é aceitar de bom coração a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, meu? O que está acontecendo? Tudo o que acontece com você é a vontade de Deus. Então, se tu trouxer o que acontece para você, para o teu coração, e amar o que acontece, você está sendo humilde. Essa é a proposta moral do Cristo. Ele diz que aqueles que vivem dessa maneira, aqueles que colocam essas coisas como sendo as coisas importantes da sua vida, ou esses seguem o seu caminho. Toda vez que reclamamos do que acontece, bom, nós vamos fazer
Isso é para todo mundo. Né? Se você levar essa frase, só essa daqui hoje, a humildade, confia e aceitar de bom coração a vontade de Deus. Se você levar só isso, essa encarnação toda lá. Continue mais tarde. Vamos